Pode sentar diante do Senhor. Convido os irmãos hoje para abrir na carta de Tito, está depois de 2 Timóteo. Essa palavra hoje é o complemento da semana passada. O título dela é O Vazio é Preenchido com Autoridade. O vazio é preenchido com a autoridade. Tito, capítulo 1. Nós vamos verificar que o apóstolo Paulo dá ordens a Tito, que é um dos seus pastores, juntamente com Timóteo. Aí está uma das cartas pastorais, onde o apóstolo está falando com ele sobre como preencher os espaços vazios com autoridade. A primeira coisa que o apóstolo diz para Tito, que está em Creta, que é uma ilha, a capital da ilha de Chipre, ali na Ásia Menor, uma ilha separada, onde Paulo tinha deixado um dos seus pastores. Ele deixou Tito lá. E como Paulo não poderia, naturalmente, estar em todas as igrejas, ele tinha que estabelecer pastores, e ele não só estabeleceu, mas pediu que Tito fizesse a mesma coisa. Versículo 5: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda não o está, e que em cada cidade estabelecesses anciãos, ou pastores, tá? Como já te mandei. Paulo, ele está querendo que Timóteo preencha os lugares com autoridade, tá? Irmãos, nós precisamos entender sobre a autoridade. Nós precisamos entender mais sobre a autoridade. Muitas pessoas na igreja não têm problemas com outra coisa, a não ser com autoridade, tá? Mesmo pessoas que pensam que estão debaixo de autoridade, elas não sabem que elas têm dificuldade com autoridade, tá? E o primeiro ponto que eu gostaria de começar, alguns textos para nós estudarmos, é que o mundo é um território de autoridade. O mundo não é outra coisa, senão um território de autoridade, tá? O planeta, o que é o planeta? É um território de autoridade. A igreja forte é a que entende de autoridade. O crente poderoso, o crente que cumpre a sua missão é o que entende de autoridade. É uma das orações que eu sempre faço a Deus. Ensina-me sobre autoridade e sobre as autoridades. E eu estou me referindo especificamente ao mundo espiritual. Eu estou me referindo ao mundo espiritual porque os demônios são entidades, eles são autoridades espirituais. Demônios são... esse aqui já foi. Espíritos malignos, eles são autoridades espirituais. Demônios não são cães vira-latas, como eu gosto de falar. Eles são autoridades espirituais. Então, em Efésios capítulo 6, diz que tem principado, potestade, hostes espirituais da maldade, e vai descendo os conceitos, porque mesmo o demônio mais pequeno, ele é uma autoridade espirituais. E nenhum demônio é movido de lugar, a não ser pelo exercício da autoridade. Eles respondem à autoridade de quem tem autoridade. Espíritos malignos são entidades espirituais que são investidos de autoridade. Você precisa lembrar que o próprio Lúcifer, ele mantém o nível de autoridade que ele tinha.
Se ele era um querubim no céu, ele continua sendo um querubim sobre os seus anjos. Na terra, ele é o governador do reino das trevas, então ele é o top. Ele é o chefe, ele é o top. Ele não perdeu o seu rank de autoridade. E os outros demônios, principados e potestades, que tinham um nível de autoridade, conservam o mesmo nível de autoridade no reino de Satanás. Eles apenas saíram de lá e trabalham para o mal, mas os níveis de autoridade são os mesmos. E os demônios que são enviados para entrar nas pessoas são autoridades menores, porque principados e potestades, essas coisas não entram em pessoas. Eles governam territórios, eles governam de cima, eles têm as hostes que eles enviam para entrar nas pessoas. Então, esses espíritos que a gente expulsa das pessoas não são espíritos que entram. Existe outra classe de espíritos aí. A única coisa que eu quero que você entenda não é sobre níveis de autoridade de demônios. Eu quero que você entenda que demônios são autoridades espirituais e que o planeta é um lugar, é um território de autoridade. Lembrando o Salmo 115, o verso 16, um dos versículos da aula passada, onde o salmista diz: a terra, isso é, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Lembrando que Deus não deu a terra aos homens por direito de propriedade, isso é, a casa não é nossa, ele alugou a casa. O Salmo 24 diz que do Senhor é a terra por direito de propriedade. Deus tem o direito de propriedade, mas ele, quando você passa uma terra para uma pessoa, como é que fala? Arrendamento, não é? Então ele arrendou a terra para nós, tá? Ele deu autoridade sobre o território para nós governarmos. Deus criou o mundo como um sub-reino do céu e colocou o homem ali como representante da sua autoridade legal. Eu gostaria de você ver algumas características disso em Hebreus, no capítulo 2, versículo 5 até o 8, onde o homem é o dominador de Deus, o homem é o governador de Deus na terra. Hebreus capítulo 2. O homem é o governador de Deus na terra. Dos versículos 5 até o 8, as palavras são as seguintes: porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, do que falamos. Interessante, né? Não são os anjos que vão reinar e governar. Se não são os anjos, é porque são os homens. E olha só, em certo lugar testificou dizendo: que é o homem, para que te lembres dele, ou o filho do homem, para que o visites. Fizeste-o um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroastes. Olha só, todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. É claro que ele está dizendo, mas ainda não estamos vendo todas as coisas sujeitas a ele. Por quê? Porque o homem perdeu essa autoridade, mas o propósito de Deus é voltar a terra ao domínio dos homens. Quando ele fala, não foi aos anjos que sujeitou o mundo vindouro, é porque ele está falando, foi ao homem. É ao homem que Deus vai sujeitar o mundo vindouro. O Senhor vai fazer um novo céu e uma nova terra, e na Bíblia está sempre falando que nós vamos reinar com Cristo para sempre. Nós não vamos reinar no céu. O céu é o governo de Deus, é o lugar dele, sempre vai ser. Se nós vamos reinar em algum lugar, sempre vai ser nesse lugar que é o nosso território. Por que vai haver uma nova terra? Deus não precisa da nova terra para ele nem para os anjos. A nova terra é para nós. O nosso lugar continua lá. O que Deus está fazendo é restabelecer o seu projeto de devolver a autoridade nas nossas mãos. Por que nós estamos falando dessa mensagem hoje? Para que você não espere o milênio para poder governar. Que você não espere a vinda de Jesus. Que você não viva aqui sendo chantageado pelo inimigo, quando você é que foi destinado a governar esse planeta.
você não viva hoje sendo jogado de um lado para o outro, mas que você assuma o lugar de autoridade, pelo menos no território que Deus deu para você, no nível de capacidade que você tem como marido, como pai, como dona da sua casa, como dono da sua empresa, como governador do território no seu ambiente de trabalho, na sua parte da empresa, que é a sua responsabilidade. Em outras palavras, aonde você está, você é suposto governar. Aonde você está, você é suposto governar. Eu não gosto da cruz como símbolo da cristandade. Eu não acho que é o símbolo correto. Eu não acho que nós devemos usar a cruz como nosso símbolo. Porque Deus não nos chamou por uma cruz. Só porque Jesus morreu numa cruz. A cruz é um símbolo de maldição. A cruz é um símbolo de maldição. A cruz não é um símbolo de bênção. A cruz não é um símbolo de governo. A cruz é um símbolo de morte. O Senhor não nos salvou para a gente viver numa cruz. O Senhor não nos salvou para a gente andar atrás de uma cruz ou para a gente sinalizar uma cruz. Eu acho que a cristandade, o cristianismo pegou errado essa coisa do símbolo. Para mim, mediante a verdade bíblica, o objetivo bíblico, o símbolo que deveria governar o cristianismo era uma coroa. É uma coroa. É claro que a gente fica sempre assim, eu levarei a minha cruz até no céu por uma coroa trocar. Tudo bem, a gente vai trocar a cruz por uma coroa no céu, mas o Senhor não disse assim, sejam escravos na terra, sejam submissos a essa situação, até o dia vocês chegarem no céu e começarem a governar. Ele mandou a gente reinar em vida, ele mandou a gente reinar na terra. A gente tem que trocar essa cruz por uma coroa. A cruz é necessária para que a gente receba Jesus, para que a gente restaure a nossa autoridade. Agora, por favor, se levante da cruz restaurado, coloque a coroa na cabeça e comece a governar. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. O planeta foi entregue nas mãos do homem. A quem sujeitou todas as coisas? Não foi aos anjos, foi aos homens. Eu queria mostrar como Jesus andou na terra, tá? Jesus, ele andou aqui na terra, Jesus governou a natureza, quando ele estava aqui. Eu queria que, uma coisa que é muito difícil para a gente é encarar Jesus como um homem natural. Nós superestimamos tanto a Jesus como homem, que nós queremos dizer que ele é apenas Deus. Mas o Senhor Jesus, apesar de ele ser Deus na sua natureza e homem ao mesmo tempo, a Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se fez homem, ele realmente assumiu a forma de homem. Uma pergunta, se a Bíblia diz em Filipenses 2 que Jesus assumiu a forma de homem, ele era totalmente homem ou ele tinha poderes especiais? Só que a gente pensa que ele tinha poderes especiais. A gente pensa que quando ele estava na tempestade, no barco, em Mateus 8, que ele deu ordens ao vento. Ele não orou ao Pai pedindo para acalmar o vento. Ele simplesmente virou ao mar e disse ao mar, aquieta-te. E virou ao vento e disse ao vento, cala-te. O que nós estamos vendo é um homem governando o planeta como Deus o chamou para governar. Jesus. Sim. Na verdade, o homem de pequena fé não acredita ainda no poder do homem, que o homem tem. Alright? Jesus chega na frente de uma figueira, ele não ora, ele não pede ao Pai, ele simplesmente ele abre a boca e diz assim, ninguém mais coma fruto de ti, e virou e saiu. Jesus agia como um governador. Mas ele era apenas um homem. Se a Bíblia diz que ele assumiu a forma de servo, ele se tornou semelhante aos homens, ele estava agindo como homem. Quando Jesus andou por cima das águas, ele andou como homem. Não era um anjo que estava andando em cima das águas, não era um espírito. Era o homem Jesus andando por cima das águas. O que eu quero dizer é que esse poder que Deus deu ao homem
para governar a natureza, para governar o território, nós desconhecemos esse poder. Nós estamos tão acostumados a ser pisados, a ser governados, a ser feridos, a ser submissos, que isso não encaixa na nossa cabeça. Um homem dá ordem a uma árvore para ela secar. Um homem dá ordem ao mar para ele se acalmar. Mas Jesus era a personificação da autoridade de Deus como governador de Deus na terra. Jesus foi o único homem que realmente governou em nome de Deus de forma correta na terra. Ele nos deu o exemplo de como um homem deve governar. Eu sei que há muitos testemunhos de homens de Deus que, em determinado momento, numa tempestade, estendeu a mão e mandou a tempestade parar, e a tempestade parou. Eu sei que há vários testemunhos disso. Podemos lembrar de Josué agora, que foi um homem que, no meio de uma batalha, ele disse ao sol: Sol, detente em Gibeá, e tu, lua, no vale de Ajalon. O homem Josué, mesmo sem compreender que não era o sol que parava, porque ele não tinha ideia do sistema solar, que é a terra que roda, ele deveria ter dado ordem à terra para parar, mas Deus ouviu a voz dele, mesmo sem ele entender que era um sistema solar, e Deus parou a terra. Porque a Bíblia diz em Josué, e eu quero ler o texto, vale a pena ler, Josué capítulo... Quando ele mandou o sol parar, é a batalha de Jericó, não é? Capítulo 10, obrigado. Versículo 12. Exatamente. Falou Josué ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão de Israel, e disse na presença de Israel: Sol, detente sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Ajalon. E a Bíblia responde: e o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro de Jazar? O sol se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Agora, um dos versículos que eu mais gosto é o 14, que diz assim: e não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, atendendo o Senhor a voz de um homem. Eu e você precisamos acordar para a autoridade do ser humano. O ser humano é o representante da autoridade de Deus. A terra é apenas um território onde Deus colocou o homem para governar, exercer autoridade. Em 9 meses pregando em Marlborough, vários irmãos já deram testemunho de que começaram a exercer autoridade. E vocês apenas começaram a arranhar essa superfície da autoridade. Toda a minha experiência de exercer autoridade é apenas um arranhãozinho sobre a autoridade. Eu continuo implorando a Deus para que me revele o que é autoridade, para que me ensine como me encaixar na autoridade, para que me revele as autoridades que estão ao meu redor, as autoridades que controlam o meu terreno, o meu território, e como lidar com elas. Porque Deus me chamou como representante da sua autoridade. Se Deus me ungiu, se Ele colocou um dom em mim, se Ele fez qualquer coisa em qualquer um de nós, o único propósito dele é que nós governamos no seu nome, é que nós exerçamos o domínio, é que nós exerçamos o governo no seu território. O orgulho de Deus é ver o seu filho governando o território em nome dele. Seu parabéns aos irmãos e às irmãs que começaram no seu terreno, na sua casa, nos seus filhos, no seu casamento, na sua vida, a exercer autoridade. Só que você não exerce autoridade sem reconhecer as outras autoridades que estão invadindo o seu território. Porque espíritos malignos, eles apenas são autoridades espirituais que invadiram o nosso território, e nós lidamos com eles na base da autoridade. Nós não lidamos na base do grito, nós não lidamos na base de nenhuma outra coisa, a não ser da autoridade de Jesus por nós. Eu gosto dessa palavra que diz: ouviu o Senhor a voz de um homem naquele dia e fez a terra. Hoje nós entendemos que não foi o sol que parou, nem a lua que parou, nós entendemos que a terra parou. Mesmo que Josué não compreendia naquela época que o sistema solar era a terra girando em torno do sol. Então
Então ele deu ordem ao sol parar, e Deus, você não está entendendo, mas eu vou obedecer, eu vou atender a sua palavra do jeito certo, eu vou fazer a terra parar. E a terra parou. Sou louvado seja Deus, porque eu estou olhando para pessoas que foram investidas de autoridade. Se você não fosse crente, você já era investido de autoridade. Deixa eu explicar isso aqui. Você não precisa ser crente para ser investido de autoridade. Você é um ser humano. Isso é difícil para a gente compreender. E é difícil para a gente compreender que, às vezes, muitas pessoas não crentes têm mais sucesso do que os crentes, porque eles, de alguma forma, descobrem o poder que o ser humano tem, da sua autoridade como ser humano. Eles tocam nas leis da autoridade, eles usam de autoridade, eles usam suas prerrogativas humanas que Deus deu ao homem. Por exemplo, Deus ordenou ao homem frutificar, crescer, multiplicar e dominar a terra. Qualquer homem que nascer na terra, ele tem esse poder. E quando ele descobre esse poder e ele canaliza suas energias, seus dons nessa direção, essa palavra que Deus falou vai se cumprir na vida dele. Eu não quero saber se ele é católico, se ele não é crente, se ele não conhece a Deus, se ele é ateu. Essa palavra vai se cumprir porque ele é um ser humano. Claro, pode ir no microfone porque está gravando, senão não vai aparecer o seu testemunho. Olha, há uns anos atrás, bem um tempo atrás mesmo, eu estava fazendo uma construção em Mucuri, que é praia, e com muita luta mesmo. Essa construção foi feita, deixa eu passar aqui para frente. Essa construção foi feita quando eu aposentei, e eu estava fazendo isso com o dinheiro do PASEP. Dinheiro de PASEP a gente não faz nada com ele, né? A gente, se for na loja aí, compra 2 pares de sapato, mais não sei o que, e acabou o dinheiro. Mas eu encarei, eu queria fazer aquilo, e encarei com Deus na minha frente. Foi um tempo, um período que eu choro com saudade, porque eu andava 24 horas na dependência do Senhor. E, às vezes, quanta coisa aconteceu ali. E começou, e nesse tempo eu aproveitei para evangelizar aquela volta ali, mesmo sem saber nada, mas eu lutando ali, lutando com Deus. Sim. Sim. Aí, o que acontece? O pedreiro trabalhando, um bocado de cimento, assim, se viesse chuva, estragava tudo, e armou uma chuva muito grande em volta tudo. Aí o pedreiro falou assim, não tem como tirar esse material todo daí, vai chover e vai estragar. Eu sempre com a minha Bíblia aberta, numa varanda assim, e orando, eu olhei para cima e falei, não vai chover, porque o Deus que eu sirvo é Deus vivo, e eu clamo a Ele e Ele vai responder, e não vai chover. Ele falou, Dona Maria, não tem jeito, está começando a pingar. Eu falei, pode continuar a trabalhar sossegado, que não vai chover aqui. Dona Maria, não tem jeito, o céu está todo nublado. Pois não vai chover. Veio chegando a menina que vinha, até era um dia, ela veio trazer um almoço para mim e tal, a vizinha de frente. Falou, ih, já está começando a chover. Eu falei, não, mas aqui não vai chover, não. Ele falou, eu já falei, tem que tirar. Eu falei, não tem que tirar nada, não dá conta, nós não vamos dar conta de tirar isso aí. Então, deixa que não vai chover, em nome do Senhor Jesus. E orei e comecei a cantar. Choveu em volta todinho, gente. Olha, eu estou contando isso, né, mas choveu em volta todinho. Mas ali não choveu nem um pingo de água. Mas choveu em volta tudo, mas ali não choveu. Deus é tremendo, gente. Salve de palmas para o Senhor. Agora, não é um homem, que pode ser um homem ou mulher, é da raça humana, levantou e proclamou uma palavra. Você sabe por que não acontece mais coisa no nosso território? Porque a gente não faz o que ela fez. A gente não levanta no território e fala o que a gente quer que aconteça. Pelo contrário, nós fazemos pacto com o inimigo e dizemos assim, não vai dar certo mesmo não. Aí o diabo, thank you. Eu só precisava da sua autorização para fazer a minha obra e você já me deu. Irmãos, por favor, vamos acordar. O que a irmã falou aqui, não vai chover, e ela falou, não vai chover, e Deus ouviu ela falar. E Deus assim, quer saber, filha, não vai chover mesmo não. Vai chover ao redor e não vai chover aí. Você falou, eu vou obedecer a sua voz.
Eu gostaria que você notasse que em Josué diz que o Senhor atendeu a voz de um homem, o Senhor atendeu a voz de uma mulher, o Senhor atende a voz de uma criança, o Senhor atende a voz do ser humano. Se eu fosse você, eu falava mais. A minha excitação em pregar essa mensagem é que eu sei que se você estiver no Espírito de Deus e você falar em nome de Deus, a coisa vai acontecer no seu território. Você vai ter a alegria de ver as coisas acontecendo na sua frente se você falar de acordo com o que Deus quer fazer. Obrigado por dar o seu testemunho. E eu estava falando da autoridade natural que um ser humano tem. Por que uma pessoa não crente, ateu, o que quer que seja, ele fala assim, quando eu crescer, eu vou ser o maior disso no mundo. E ele é, porque ele falou e Deus ouviu a voz dele e falou, como eu te autorizei a prosperar e dominar o mundo, você vai ser o que você está falando que vai ser. Vou falar para vocês, há um poder muito grande aqui no ser humano, nós precisamos acordar para isso. Agora eu vou falar o segundo lado dessa moeda, que é o fato de, além disso, a igreja tem uma autoridade espiritual. E eu estava falando da autoridade natural do ser humano. Agora, presta atenção, em Mateus capítulo 10, verso 1, que Jesus juntou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda sorte de enfermidades. Agora, imagina, se nós temos o poder, eu creio, como Jesus, de parar o mar, de parar os ventos, o testemunho que a irmã deu, outras pessoas, já aconteceu isso com muitas outras pessoas, é porque a gente não sabe. Eu sei de gente que já abriu o rio, eu sei de gente que já abriu. Eu sei de gente que já atravessou em cima de água, já atravessou. Eu sei de gente que já multiplicou comida. Eu sei de gente que já fez tanto milagre. Eliseu não multiplicou a farinha? Eliseu não multiplicou o azeite da viúva? É um homem simples, um homem normal, mas um homem que, quando ele está diante de Deus, ele está sem incredulidade, ele está aliado com Deus, o que ele fala vai acontecer. Senhor, eu queria que você tivesse mais coragem, que você acordasse para a autoridade que tem em você. Agora, fala da autoridade espiritual. Aqui já é outra história. Além dessa autoridade natural, o Senhor ainda nos deu autoridade sobre espíritos imundos e enfermidades. Agora eu pergunto para nós, os irmãos aqui, nós temos ou não temos deixado muita enfermidade ficar por aí, que não era para ficar? Nós temos ou não temos deixado muito espírito ficar aí, que não era para ficar? Sendo que eles são autoridades espirituais e nós temos a autoridade para lidar com eles. O que eu quero é ensinar a igreja a dominar o seu território. Por favor, põe uma coroa na cabeça. Isso aqui é uma coisa minha, tá? Se você faz isso, não fica magoado comigo, não. É minha. Eu não gosto de usar cruzinha em coisa nenhuma. Eu não gosto de cruz. Eu gosto de ir na cruz e deixar meus pecados lá. Mas eu saio de lá e ponho a coroa na cabeça. Eu não gosto de usar cruz. Eu queria que você colocasse uma coroa na cabeça. Quando eu te chamo para orar, eu estou te chamando para colocar uma coroa na cabeça. Quando eu te chamo para uma vida de oração, eu estou te chamando para você se conscientizar da coroa, da autoridade, do governo. Põe uma coroa na cabeça, por favor, põe uma coroa na cabeça. Sai por aí governando em nome de Jesus, fazendo a vontade dele. Sai por aí limpando o seu território, sai por aí derrubando os obstáculos que o inimigo coloca no teu caminho. Usa a tua autoridade, abre a tua boca, fala no teu território. Não faça como Adão, que deixou o inimigo enganar a mulher dele. Não faça como Adão, que deixou o inimigo enganar os filhos dele. Não faça isso. Abra a sua boca, governe. Nós governamos pela boca. Tem muito crente caladinho, irmão, é uma educação no mundo espiritual. É uma educação, irmão. É uma polidez no mundo espiritual. O crente não abre a boca, irmão, e os demônios fazem o que querem. Eles se aprontam e bordam. O máximo que ele faz é gemer. Tá doendo. Mas não abre a boca, irmão. O irmão sabe que a forma que eu estou falando é para levantar os irmãos, né? Para vocês abrir a boca, por favor. Não deixe o inimigo pegar seus filhos, não deixe ele pegar seu casamento, não deixe ele pegar seu vizinho. Não deixe... Irmão, às vezes, deixa eu dizer para você, aonde você está, repita isso comigo, aonde eu estou, eu represento a autoridade de Deus. Então eu queria abrir o seu leque do seu pensamento para mais uma situação. Se você estiver no meio da rua, presta atenção que eu vou falar. Aonde você chegar, que não é a sua casa, não é a sua igreja, não é, mas você chegou naquele lugar.
e o diabo está agindo naquele território, você tem duas opções. Vou fazer de conta que aquilo não tem nada a ver com você. Esquecer completamente que você é autoridade espiritual e dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Está tendo uma briga, as pessoas estão quase se matando e você, misericórdia, eu vou sair daqui para livrar o meu lado. Ou você simplesmente toma conta do território e vira para o diabo e fala assim, na minha presença você não vai matar ninguém, na minha presença você não vai fazer nada, eu te proíbo nesse território. Eu pergunto aos irmãos, Deus nos chamou para governar só na nossa casa, para os nossos filhos, para o nosso lado, cuidar do nosso peixinho, cuidar da nossa marmita? Deus nos chamou para quê? Para governar no mundo, irmãos. Um dia desse eu estava orando lá no prédio, e eu estava lá no berçário, lá no fundo, e olhando, porque tinha um barulho lá no fundo do prédio, e eu vi um monte de polícia chegando. Eu sempre oro no escuro, né? As janelas abertas, mas eu estava vendo que alguém estava saindo do bar, e alguém estava correndo atrás do outro com a faca na mão, uma coisa assim, e uma briga lá fora, e aquela correria. E eu lá de cima comecei a dar ordem para o diabo. Eu falei, aqui você não vai matar ninguém. Você não vai causar problema aqui. Porque eu tomei autoridade sobre aquele momento. Irmão, como é que você é crente, é servo de Deus, você vai ver o diabo querendo destruir alguém na sua frente e você... Oh my God! Oh my God! Misericórdia! 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 Você tem que governar. Alguém sabe que há lugares, interseções na estrada em que tem muitos acidentes? Sabe aquele lugar na cidade que sempre tem acidente, que sempre tem? Quando eu sei de lugares assim, eu passo daquele lugar, eu paro e faço uma oração. Senhor, eu peço perdão por toda maldição que foi lançada aqui. Eu passo o sangue de Jesus nesse lugar e todo demônio que está acampado aqui para fazer acidentes aqui, eu cancelo ele no nome de Jesus. Eu libero esse lugar de todo demônio que age aqui. Escuta, Deus me plantou lá em Chelsea, Deus me plantou naquela cidade. Vocês imaginam que Deus quer que eu ande por aquela cidade assim? Vendo as coisas acontecer e não falar nada? Vocês acham mesmo? Um dia eu tive um sonho muito interessante, que no meu sonho eu entrava nos business de Chelsea, entrava em todas as lojas da cidade, e a única coisa que eu fazia era abençoar. Muito interessante, porque eu me lembro de uma loja que eu entrei no sonho, que tinha bem pouquinhas coisas na parede, era uma loja pobre. Deus estava falando para mim, aquele business é pobrezinho, mas eu chegava e ministrava uma bênção de prosperidade nos business da cidade. Deus está falando com alguém que está querendo aprender autoridade e exercer autoridade. Por favor, não seja devoto da cruz, seja devoto da coroa. Coloque a coroa na sua cabeça, governe em nome do Senhor Jesus. Então, eu queria prosseguir para o fato de que Lucas 10, 19, Jesus disse, eis que vos dê autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Presta atenção, está falando da autoridade espiritual, para pisar serpentes e escorpiões, curar toda enfermidade, expulsar todo demônio. Presta atenção na autoridade espiritual da igreja. Assuma a autoridade espiritual da igreja. Por que eu peço você para orar por você? Para que você acorde, para que você saia do vitimismo, para que você saia dessa coisa, eu não posso, eu não sei, eu não tenho condição, o inimigo continua me dando prejuízo. Ei, vira a mesa, para de jogar na defesa, começa a jogar no ataque, começa a assumir o lugar de autoridade que Deus lhe deu. Amém? Agora, eu quero tentar terminar com esse assunto de que o vazio é preenchido com autoridade. Por quê? Eu não sei se você já ouviu falar que quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, que já era um plano dos Bushes, né, há muito tempo, uma das coisas que eles ficam pensando é no vácuo do poder quando vai tirar um ditador da região. E foi exatamente o que aconteceu ali. Ruim com Saddam Hussein, mas pior sem ele. Porque o vácuo do poder, por exemplo, no Afeganistão, é a mesma coisa. Entendeu? É tanto que eles tiveram que deixar lá o Talibã de novo no governo. Por quê? Você tira o poder que está preenchendo a autoridade, outros poderes vão encher o lugar. E os Estados Unidos não conseguiu preencher o lugar de poder lá. O que eles tiveram que fazer? Sair e deixar o outro poder tomar o lugar. Isso acontece em todo lugar. Sabe, eu não sei se você acompanha a situação da Síria.
Mas a situação da Síria é que tem um ditador maligno lá. O cara quase destruiu o país todo. Mas por que eles não tiram ele de lá? Porque eles não querem causar o mesmo problema que eles já causaram nos outros países. Você tira quem está no poder para tentar ajudar, mas você cria um vazio de autoridade que outros poderes piores vão preencher aquele lugar. Porque os Estados Unidos não vai lá governar a Síria, ele vai. Então presta atenção. Voltando a Mateus 12, 43, quando o espírito imundo sai do homem, fica o quê? Um vazio de poder. Porque havia uma autoridade preenchendo o local. E a Bíblia diz que ele anda por lugares áridos e ele tenta voltar porque ficou um vazio de poder. E a Bíblia diz que a casa estava adornada e vazia. O problema nosso é não preencher os lugares com autoridade. Deixa eu dizer para você, o que preenche um lugar para que o inimigo não entre é a autoridade. Você preenche os espaços com autoridade. Oh, meu Deus, me dá palavras para explicar isso aqui. Porque os lares estão caindo por quê? Por falta de autoridade. Os casamentos estão indo embora por quê? Por falta de autoridade. Tá? Os filhos não estão sendo protegidos por quê? Por causa do vazio de poder que existe dentro do lar. Não tem liderança, não há líderes, não há pessoas que assumem o risco da liderança. Sabe por quê? A maioria das pessoas tem se tornado cada dia mais covarde para assumir a liderança das coisas. Ah, eu vou bater aqui hoje. Porque me choca, me irrita muito o fato de que Deus nos deu tanto poder para exercer autoridade e nós simplesmente deixamos um monte de lacunas de poder e o diabo preenche elas com muito prazer. Porque nós demos as lacunas. Então é o seguinte, Satanás, ele só tem sucesso no vácuo da autoridade. Mateus 12, 44 diz que a casa estava limpa e vazia. Por que eu quero fazer uma pergunta em Mateus 12, 45. Que Mateus 12, 45 diz assim, o demônio diz, voltarei para a casa de onde saí. Eu quero perguntar, antes de terminar o versículo, por que ele faz esse plano? Explica para mim. Porque ele vê, caramba, como é que eu não vou voltar? O lugar está vazio, tem um vácuo de autoridade, ninguém governa aquilo. Ah, gente, pelo amor de Deus, alguém ora aí. Me acorda, Senhor. Me acorda para o vazio de autoridade. Onde eu estou deixando um vácuo de autoridade que o inimigo está preenchendo por causa da minha covardia e da minha omissão? E porque eu não quero assumir os riscos da liderança. Qual o risco que eu estou correndo em pregar essa mensagem do jeito que eu estou pregando aqui? Alguém não gostar de mim. Alguém não gostar. Esse é o risco da liderança. Se você é um líder, alguém não vai gostar de você. Mas se você é um que agrada a todo mundo, se você é um que você está garimpando o amor das pessoas, você está garimpando a atenção das pessoas, você não vai liderar coisa nenhuma. As pessoas estão liderando você. Porque a tua carência emocional faz você ficar dependendo da atenção e da aprovação das pessoas. Um líder não depende da aprovação das pessoas. Ele tem uma visão e ele paga o preço. Quer cortar minha cabeça? Tenta cortar para ver se vai conseguir. Mas eu estou liderando, eu estou preenchendo todo o vazio de autoridade. E aí o que você percebe? Aquele território está protegido. Porque os demônios chegam na porta e olham assim, ih, companheiro, aqui não dá não. Vamos tentar ali, naquela porta ali. Eu quero perguntar, quando o diabo chega na porta da sua casa, eu quero perguntar de novo. Quando o diabo chega na porta da sua casa, que ele procura autoridade, porque, diga comigo, os demônios são autoridade. Os demônios lidam com autoridade. Por que a estratégia de Satanás na família? Quem pode me dizer? Dos anos 60, 50 para cá. Qual foi a estratégia de Satanás no mundo para destruir a família? Tá, mas qual foi a estratégia? Tirar a autoridade do lar. Só começou os homens indo para a guerra
e muitos morrendo lá, e as mulheres começando a trabalhar. Right? Quando eles voltaram, elas não quiseram deixar de trabalhar, eles já perderam o lugar de autoridade, porque agora eles tiveram que se acostumar com a mulher ajudando, e eles foram se esquivando, e cada vez o feminismo levantou naquele vácuo que teve ali, e começou uma revolução nos anos 60, e os homens foram perdendo o lugar de autoridade, as mulheres foram tomando espaço, e o que aconteceu? Os pais começaram a sair de casa. Quer dizer, os pais, o diabo sempre tentou tirar os homens de casa. Tipo assim, abandona a família, larga a mulher, larga os filhos, vai arrumar outra. Right? Por que essa estratégia? A estratégia não é porque ele gosta de homem. Satanás não é homossexual. Desculpa falar assim. Não é. Ele não tira os homens de casa por essa razão. Não, ele tira os homens de casa porque eles representam a autoridade do lar. Deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. Se o inferno fizer um plano contra uma igreja que tem 3.000 membros, ou 5.000, ou 10.000, ou 300, doesn't matter tanto. O que é que impede ele naquele lugar? Qual é a única barreira que impede Satanás naquele lugar? Um homem. Porque, na verdade, uma igreja não é governada por 3 pastores. Uma igreja nem é governada por 2 pastores. Tem uma pessoa. Uma. Aliás, esquece a igreja por um minutinho. Vamos falar de um país. Um país tem vários ministérios e vários ministros, não é? Todos os ministros podem cair, trocar, mas não troca o presidente. Porque para trocar o presidente, faz um impeachment, muda o governo inteiro se trocar o presidente, ou o primeiro-ministro. Right? De vez em quando está trocando primeiro-ministro aí nos lugares aí, é incrível. Agora mudou da Inglaterra, né? Tá. Um país inteiro depende de uma pessoa. Tá? Eu vou falar para vocês, a autoridade, ela senta nos ombros de uma pessoa em cada território. Essa autoridade é dividida com outras pessoas, mas elas não são a autoridade. Eu não sei se você se lembra, ao ler o livro dos Reis e de Crônicas, qual é a tendência que a gente vê ali? Quando o rei seguia os passos de Davi e andava nos caminhos de Davi, seu pai, Deus abençoava quem? A nação inteira. Eu te pergunto, Ezequias, que era um rei bom, a nação inteira servia a Deus nos dias de Ezequias? Não. Mas por que Deus abençoava a nação inteira? Gente, vocês não estão entendendo o que é autoridade. Vocês não estão entendendo o que é autoridade. Essa mensagem ela é muito própria nesse momento, porque daqui a um mês nós vamos votar e eu espero que você vote. Honestamente, eu decidi... Meu Deus, eu não posso falar isso. Eu vou fazer campanha. Vou fazer campanha para a nossa eleição no Brasil. Estou brincando. Mas é sério que a gente tem que acordar para votar. Eu pergunto aqui para os irmãos, para nós aqui. O futuro do Brasil está nas mãos de quê? De um homem. E nós sabemos que tem uma opção e tem outra. Tem 3 homens numa opção e 3 homens na outra? Ou é só um de um lado e um do outro? Alguém está entendendo o que é autoridade? Eu falo para vocês. O poder que tem em uma autoridade. Então, quando o diabo chega na porta de uma igreja, ele não quer saber quem é o tesoureiro. Ele não quer saber quem é a dirigente famosíssima do circo de oração, a irmã que tem a auréola na cabeça. Ele não quer saber dela, porque ela não é autoridade na igreja. Deus não confiou a igreja na mão dela. Se o diabo quiser entrar numa igreja, ele precisa conversar com uma pessoa só, com o pastor. Se ele convencer o pastor a fazer um acordo com ele, e muitas vezes ele consegue, ele está dentro da igreja. Quem conhece o pastor Marco Romero, que era um pastor lá de Lowell e agora já está no Brasil? Ninguém conhece? Ele foi um pai meu na América. Há 28 anos atrás, quando eu cheguei na América, a primeira igreja que eu preguei foi lá em Lowell, na igreja dele.
o pastor Marco, ele teve uma visão. Ele foi pregar numa igreja brasileira que alugava um templo americano. Quando ele chegou no culto, ele teve uma visão. Sentado no púlpito, ele teve uma visão de um demônio que chegava na porta daquela igreja. O pastor americano saía do púlpito, recepcionava ele e trazia ele para o púlpito. Eu quero perguntar para vocês aqui, quem é que tem o poder de trazer um demônio para dentro da igreja? A autoridade da igreja. E quem é que tem o poder e a autoridade para tirar um demônio de dentro da igreja? A autoridade da igreja. Melhor vocês orar por mim. É melhor vocês orar por mim. Porque se eu permitir um espírito entrar aqui, ele vai diante de Deus e ele diz assim, mas quem me convidou foi a autoridade. Quem me permitiu ficar lá foi a autoridade do local. Os irmãos estão entendendo? Agora, na sua casa, quem é o pastor? Quem que permite os espíritos ficar lá? Você está certa. Na sua casa, você é o pastor. E eu queria falar com as irmãs que na sua casa você é obrigado a ser o pastor. Assuma o seu lugar pastoral. Porque às vezes o profeta é a mulher. Esqueça esse paradigma de que tem que ser um macho. A Bíblia não diz que é o macho. Porque tem lugar que você tem que assumir o papel, porque você vai deixar os demônios entrarem, porque o suposto sacerdote não tem sacerdócio. Ai de muitas famílias cristãs, se não fosse a mulher, botar o pé na parede e dizer, diabo, aqui você não entra. Porque se depender do marido, entrava todos. Então, algumas mulheres têm que assumir a liderança espiritual da família, e você tem que assumir mesmo. Eu estou com você nessa. Agora, na sua casa, você é o pastor. Se o diabo chegar na porta da sua empresa, e eu falo espiritualmente, né? Você tem 3 empregados só. É uma microempresa. Mas ele fez um plano. Ele vai testar. Eu vou dizer para você quem são os demônios. Demônios são entidades, tá? Entidades não, autoridades. Demônios são autoridades espirituais que testam as autoridades. Eles testam as autoridades estabelecidas. Tá? Bem, o camarada casou. Ele é a autoridade estabelecida naquela casa. Quando o demônio chega, ele vai fazer o quê? Testar a autoridade estabelecida. Ah, esse homem aqui, é esse aqui. Esse aqui não é homem. Esse aqui é manipulável. Esse aqui, se eu der uma ideia para a mulher, se eu pressionar os filhos, se eu pressionar o patrão, esse aqui não tem autoridade. Eles testam a autoridade. Demônios não são outra coisa. Eles são testadores de autoridade. Demônios lidam com autoridade. Demônios reconhecem autoridade. Demônios são autoridades, acostumadas a lidar com autoridade. Ele olha para você, ele quer saber se você tem autoridade. Era 11 horas da noite, a irmã Suelen, lá de Chelsea, me ligou. Pastor, você pode atender uma pessoa que o demônio pegou lá na casa, não é crente, mas está lá e a mulher não sabe o que faz. Você pode ir lá? Posso ir. Passa o endereço para mim, eu fui lá. Quando eu cheguei lá, a irmã da menina que era dona da casa estava no canto da pia, no chão, na posição de fetal, chorando, gritando um demônio nela lá. Na hora que eu entrei, né, ele já ficou assim. Aí, tipo assim, eu amarrei aquele demônio, repreendi ele, mandei a menina, levei a menina para sentar na sala, ela ficou lá. Só que o demônio pegava ela e soltava ela. Eu mandava ele sair, porque eu queria conversar com ela. E naquele dia eu aproveitei aquele demônio para dar uma aula de guerra espiritual para o pessoal. Porque era o namorado da menina e a irmã dela. Eu falando, você está pensando que ela está doida, que ela está inventando? Que isso aqui é brincadeira? Isso aqui é um demônio mesmo. E aí, quando o demônio pegava a menina, ele começava a falar. E uma das coisas que ele falou na hora foi o seguinte, ele falou assim, eles não conseguem lidar comigo, né? Eles não estão prontos para lutar comigo. Tipo assim, eles zombou deles assim na hora, na minha frente.
Eles não estão prontos para lutar comigo, né? Mas eu estava. Demônios reconhecem a autoridade. E reconhecem quem não tem. Zombam de quem não tem. Sabe quem não tem. Eles são autoridades que testam a autoridade. Se eu fosse você, eu investia na sua autoridade espiritual. Eu investia no conhecimento, eu investia no levantar do seu espírito, eu investia nessa coisa de conhecer que Jesus me investiu de autoridade, que Ele me deu um território que precisa ser preenchido com a minha autoridade. Eu amo esse assunto, porque através desse assunto, o Senhor me ensinou a governar. Por que eu digo que o Senhor me ensinou a governar? Porque nós chegamos na igreja, naquele prédio em Chelsea, em 2006. De 2006 a 2009, a igreja começou em 2004, né? Eu estava com 2 anos de experiência pastoral aqui, né? Então eu não tinha muita experiência pastoral aqui. Nesse período de 3 anos aqui, eu recebi várias famílias em Chelsea. E eu me lembro de uma família que eu recebi, que foi a primeira vez que eu enfrentei na igreja o espírito de Jezabel. Deixa eu falar sobre Jezabel para vocês. Jezabel é um espírito que testa a autoridade. Ele vem para testar a autoridade da igreja. Todo pastor enfrenta, ele tem que enfrentar Jezabel no ministério dele. Eu vou mostrar isso para você em Apocalipse capítulo 3. Deus não aprova uma autoridade pastoral sem ela superar Jezabel. O que eu vou falar? Deus não aprova um ministério pastoral sem o pastor superar, sem ele passar pelo teste de Jezabel e ser aprovado. Apocalipse capítulo 2, na carta a Tiatira, era na igreja de Tiatira que tinha Jezabel. E no versículo 20, o Senhor diz: tenho, porém, contra ti que toleras a mulher Jezabel. Toleras. O problema de Jezabel é que ela intimida e você tolera. Ela intimida, ela ataca e você tolera. Ela está na ofensiva, ela ataca, você está na defensiva. Você tolera. E aí você tolera Jezabel, e ela seduz os meus servos a comerem, a se prostituírem, comerem das coisas sacrificadas. Aí ele diz: dei-lhe tempo para que se arrependesse. E ela não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que eu a lanço num leito de dores e uma grande tribulação, e os que cometerem adultério com ela e não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um segundo as suas obras. Ele está falando contra a atividade de Jezabel no meio da igreja, e muitas pessoas foram dominadas por ele, porque o que tem de covarde dentro das igrejas não é novidade. Só que, no final do versículo, ele diz assim, no versículo 26, ao que vencer. Ao que vencer quem? Ao que vencer Jezabel. Olha a recompensa do pastor que vence Jezabel. Ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, quebrando-as de modo como são quebrados os vasos do oleiro, assim como eu recebi autoridade do meu Pai. Jezabel, ela não faz teste só em pastor, ela faz teste em marido, ela faz teste em esposa, ela faz teste em patrão, ela faz teste em empregado. Jezabel testa a autoridade de todo mundo. Quando você não vence Jezabel, porque você é covarde, porque você tem medo de desagradar, porque você tem mais amor à sua reputação, porque você tem medo das pessoas, você tem medo de dizer não para as pessoas, você tem medo de desagradar, você tem medo de alguém sair da igreja, você tem medo disso, tem medo daquilo, você sempre tem medo. Você não vence Jezabel porque ela é intimidadora, ela intimida, ela desafia a sua autoridade.
Lembra do bullying que eu falei, que a menina estava no caixa e o cara chegou e a menina falou, já fechei o caixa, ele queria forçar ela a passar a coisa? Ela não venceu Jezabel, ela se curvou. Quantas pessoas, tem mais gente que se curva a Jezabel do que gente que vence Jezabel? Jezabel é um testador de autoridade. Porém, quando você vence Jezabel, Deus te dá autoridade. Autoridade você não recebe assim, porque tem 3 anos de crente, ou porque tem 10 anos de pastor. Você recebe quando você é aprovado na guerra contra esses espíritos. Então Deus te investe autoridade. Então tinha uma mulher na igreja que ela tinha esse espírito e ela fazia eu sentir medo dela. Ela sentada no culto e eu no púlpito. Essa mulher não está falando nada comigo. E eu tinha medo dela. Eu estou falando para vocês. Era medo de o meu coração bater tanto, de faltar sair pela boca. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu me lembro, e eu não estou mentindo, Deus é minha testemunha, que eu descia no basement da igreja, no meio do culto, porque o meu coração estava batendo pela boca. Eu descia no basement da igreja e eu perguntava para Deus, por que eu tenho tanto medo dessa mulher? E o Senhor falava para mim, porque ela tem um demônio que está enfrentando a sua autoridade. Ela está testando a sua autoridade. E eu quero saber se você vai deixar ele governar ou se você vai governar o território. Eu queria só perguntar aqui, não precisa levantar a mão, quem já foi intimidado por alguém? Quem já foi intimidado por alguma situação? Quem já foi enfrentado por esse espírito? Que o inimigo tentou te acovardar, te calar a boca, não deixar você. Isso aqui é um teste da sua autoridade. Se você, depois desse teste, tem 2 resultados. Venceu, é corajoso. Não venceu, é covarde. Os irmãos podem perguntar, como que eu estou aprendendo a governar a igreja do Senhor? Exatamente essas palavras. Como eu estou aprendendo a governar a igreja do Senhor? Porque a igreja do Senhor não é uma democracia, a igreja do Senhor não é uma república, a igreja do Senhor não é um parlamento, a igreja do Senhor é um lugar onde Deus chama um homem, coloca ele lá e fala, governa para mim. Governa o meu povo. Estende a autoridade, protege eles, cuida do território, protege o território, exerce domínio sobre o território. Como que eu aprendi a fazer isso? Como eu estou aprendendo a fazer isso? Sendo enfrentado pelas autoridades malignas. Você não pode deixar um vácuo de autoridade, de poder. Você tem que preencher o espaço com autoridade, com poder. O diabo tem que reconhecer quem é a autoridade que está no território. Ontem eu recebi uma pessoa que eu nunca vi, foi a primeira vez que ela foi lá pedir ajuda, e ela começou a contar histórias horripilantes do que os 2 homens que passaram na vida dela faziam com ela. E foi meio complicada a história, porque sabe quando a pessoa está girando em torno da pessoa que está na vida dela, e ela sempre quer contar histórias da pessoa, e eu tentando trazer a atenção dela para ela, quem é você? Em outras palavras, eu estava tentando mostrar para ela que ela foi a pessoa manipulada por todo mundo na vida, que ela é uma pessoa manipulável, que a razão dela ter mais um homem que está fazendo a mesma coisa que o homem fez com ela é por causa do que ela é. É difícil levar as pessoas a verem isso. É difícil levar você a entender que o que o diabo está fazendo com você é por causa de um vazio de autoridade. Eu sei que Deus vai levantar guerreiros nesse lugar. Eu sei que Deus está levantando guerreiros nesse lugar, porque Deus mandou trazer essa mensagem aqui, que os irmãos já começaram a exercer sua autoridade e os irmãos precisam compreender. Se eu fosse vocês, eu estudava sobre autoridade. Eu procurava saber, eu procurava descobrir. Você tem filhos para proteger. Você tem um casamento para proteger. Você tem um ministério. Alguém diga comigo, eu tenho um território para governar. E olha só, o território ele vai se expandindo. Deus expande territórios. Lembra que eu falei na aula passada? Porque você recebeu uma
uma vida espiritual, né? Você recebeu uma família, então você tem um casamento para governar e filhos. Só que não é só isso que Deus quer te dar, né? Se Deus te entregar um departamento na igreja, o que Ele fez? Expandiu o seu território. Ele falou, agora você tem autoridade sobre os adolescentes da igreja. E se Ele levar você para uma sala infantil, o que Ele está fazendo? Agora eu vou te colocar sobre esse território e você tem que proibir os espíritos malignos agirem nas crianças. Deixa eu falar com o professor. Tem algum professor de criança aqui que já foi, que quer ser? Não precisa levantar a mão. Se você já trabalhou na área de criança, deixa eu te falar uma coisa. Dar aula para criança na igreja não é fazer babysitting. Dar aula para criança na igreja é proteger as crianças dos espíritos que estão vindo na vida delas através das famílias e você vai encontrar com eles na salinha. Você quer saber o que eu estou falando? Entra no schedule. Entra na escala infantil. Entra na escala do berçário e você vai saber do que eu estou falando. Deus quer estender o território quando te dá um ministério. Mas Ele precisa que você aprenda a governar. Agora, qual o problema das nossas igrejas? Qual o problema das nossas igrejas? Nós colocamos pessoas nos departamentos, né? A igreja ela tem vários buracos. Tem jovens, tem adolescentes, tem mulheres, tem homens. Aí nós pegamos pessoas e colocamos. Nós escolhemos, né? Os irmãos que têm o terno mais bonito, esse tem a gravata mais colorida, e você põe ele lá. Mas eles não têm autoridade. Aliás, essas pessoas não exercem autoridade nem na sua vida. Elas não pegaram os espíritos nem na sua vida. Aí você coloca eles sobre pessoas, eu te pergunto, que pizza que vai dar essa? Vai ser queijo com... portuguesa. Porque ninguém vai governar nada aqui, pelo contrário. Vai ter confusão nessa sala, vai ter confusão nesse departamento, vai ter briga aqui, vai ter ofensa aqui. Eu te pergunto, por que os departamentos das igrejas são cheios de confusão e de briga? Porque não tem autoridade. Porque as pessoas que estão liderando, elas têm boa vontade. Ah, deixa eu escrever isso aqui. Deixa eu escrever, autoridade não é boa vontade, né? Autoridade é uma coisa conquistada. Autoridade é uma coisa aprendida. Não é boa vontade, né? Agora, por que eu vou fazer reunião de obreiros sexta-feira? Porque eu aprecio demais a boa vontade das pessoas que estão disponíveis a servir na casa de Deus. Mas eu não posso simplesmente dizer que a boa vontade é autoridade. Eu tenho que prepará-las para exercer a autoridade. Aleluia. 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 Eu não sei como é que está para você, se está difícil de engolir, se está precisando de mais água para poder descer, se está engarrando. Eu estou feliz. Eu sinto a alegria dessa palavra. Fala aqui, porque senão não aparece lá. Às vezes eu vou ouvir o vídeo, a gravação, aí tem aquele vácuo que a pessoa está falando. Pastor, como é que a gente... É só o Espírito Santo ou tem um jeito de nós, pessoas, discernir a boa vontade da autoridade? A boa vontade é o desejo que você tem de servir a Deus, né? Você tem que apresentar ela ao Senhor e se qualificar, se apresentar a Deus. Eu estou aqui, eu quero te servir. Tu colocou isso no meu coração. Essa é a boa vontade. Agora, onde está a minha autoridade? Deixa eu voltar para Tito, e passou do horário, é para eu terminar. Tito, eu só li o primeiro parte lá e não terminei de ler. Perigoso eu pregar mais uma hora aqui, mas eu espero que não aconteça. Porque quando ele falou para Tito, estabeleças anciãos em cada cidade, agora começa a autoridade, no versículo 6, que seja, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tendo filhos crentes, que não sejam acusados de dissolução, nem desobedientes. É necessário que o bispo seja irrepreensível, dispenseiro de Deus, não soberbo, não irascível, não dado ao... Ei, espera só um pouquinho. Quantos demônios já tirou desse bispo para ele ser assim? Ei, eu vou fazer a pergunta de novo. Quantos demônios já tirou desse bispo para ele ser não irascível,
não dado ao vinho, não cobiçoso, não soberbo, irrepreensível, não espancador. O que nos dá autoridade? A nossa libertação. Nossa libertação, a nossa cura. A nossa cura. Quando você permite Deus trabalhar em você, você apresenta a boa vontade, mas você diz, trabalha em mim. Sabe por quê? Paulo vira para Timóteo e fala assim, em tudo te dá como exemplo. Você é o exemplo. Tá? Esse negócio não olha para mim, olha para Deus, não existe. Você tem que olhar para mim, como Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se você é um líder na igreja e as pessoas não podem te copiar, eu ajudo a descer você daí. Eu ajudo. Pode deixar que eu ajudo. Eu tenho uma escadinha. Eu te ajudo a descer. Uma escadinha assim leve. Porque as pessoas não podem copiar você. Você não pode estar ali em cima. Não pode. Agora, olha só o desafio da autoridade. Versículo 10. Porque há muitos insubordinados, faladores vãos, enganadores, especialmente os da circuncisão, aos quais é preciso, não é opcional, é preciso tapar a boca, porque transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Em outras palavras, Paulo está dizendo para Timóteo, para Tito, estabeleça homens de autoridade, porque se você deixar o vácuo, os enganadores, torpes, vão dominar o território. Gente, você quer ver uma igreja bagunçada? Só seja um líder frouxo, só isso. Você quer ver uma casa bagunçada? Irmão, os filhos nasceram, era tão cheirosinho quando era bebê. Quando está com 17 anos, você tem que sair da frente, senão você apanha. Eu pergunto para você, de onde vieram os demônios? Não, eles já estavam lá o tempo todo. É que os pais não exerceram autoridade. Sabe o que o Espírito vai o que os demônios sempre vão respeitar? Autoridade. O vácuo da autoridade é que traz a bagunça. O mundo é um lugar que, se não for governado, ele vira o inferno. Deus não fez o planeta para ter vazio de autoridade. Deus fez o planeta para ser preenchido com autoridade. Por causa da fraqueza e da moleza dos alemães, Hitler subiu ao poder. Uma das culpados de Hitler subir ao poder foi a igreja na Alemanha. Eles apoiaram o partido nazista. Homens e mulheres de Deus que se tornaram covardes. Ai, como... Tudo que o diabo precisa para governar é que os que deveriam exercer autoridade não o façam. Entregue e deixe o barco rolar. Amados, a hora passou. Eu convido os irmãos para a gente orar. Obrigado, amado. Mais uma vez nós vamos clamar ao Senhor. Eu gostaria que nós orássemos. Gostaria que você não conversasse com ninguém nesse momento, mas que você orasse em relação ao privilégio. Irmãos, olha, que privilégio tão grande é exercer autoridade. Tá? O Senhor chamou a mim e a você e ungiu a gente. Nos ungiu. Eu quero mais uma vez abençoar as mãos. Quando Josué falou ao sol e à lua, ele levantou a sua mão e diz, para em Gibeá, detente em Ajalon. A sua mão é o lugar da autoridade. Quando o diabo vem contra você, o que você faz? Alto lá, para aí. É a sua mão, é onde você exerce a autoridade. É onde você levanta a mão, é onde você aponta o dedo, é onde você manifesta a autoridade de Deus que está em você. Eu quero... Antes de ungir e abençoar a autoridade das mãos. Fecha aqui, por favor. Fecha aqui a roda, ficar mais pertinho. Você sabe que antes de ungir a mão, porque tem uma autoridade na mão, eu quero abençoar o território que está nas mãos. Abre ela diante do Senhor, por favor. Eu quero que você apresente ao Senhor os territórios que estão nas suas mãos.
Marido, mulher, filhos, casa, empresa, ministério na igreja. A sua própria vida é o seu primeiro território que o Senhor te deu. Quero perguntar, você está governando o território da sua própria vida? Você está exercendo autoridade ou você está deixando o inimigo fazer o que ele quer? Na sua cabeça, por exemplo, o seu primeiro lugar de governar é a sua cabeça. Eu pergunto, apresente o seu território ao Senhor, diga, Deus, aqui está, em minhas mãos, você colocou um território. Aliás, vários territórios. E eu venho aqui agora apresentar os territórios que o Senhor me deu. Os territórios que o Senhor me deu. O Senhor me chamou para governar. Eu tenho uma família, eu tenho um casamento, eu tenho marido, eu tenho filhos, eu tenho pai, mãe, eu tenho irmãos, sobrinhos, eu tenho pessoas que me conhecem, pessoas que dependem de mim. Eu tenho uma empresa, eu tenho empregados. Senhor, eu tenho um ministério na igreja. Alguém diz comigo, Senhor, eu tenho um território e tenho uma unção na minha cabeça para governar esse território. Então diga comigo, eu me arrependo de toda omissão no exercício da autoridade. E eu me apresento essa noite para preencher o meu território com a minha autoridade. Agora vai orando aí nas suas próprias palavras, enquanto essa música vai tocando aí, deixa o Espírito Santo renovar a tua autoridade no teu território. Eu te abençoo aí onde você está. Eu te abençoo nesse momento, para que você tome posse do seu território, para que você governe, para que você lute dentro do lugar em que Deus te colocar. Senhor, nos arrependemos de todo vazio de autoridade, onde nós deixamos as pessoas nos manipularem, onde nós deixamos, Senhor, os bullies entrarem em nosso território e determinarem as coisas, porque nós deixamos um vazio de autoridade. Senhor, cada esposa que está aqui, cada marido que está aqui, cada dono de empresa que está aqui, cada líder de departamento na igreja, Senhor, eu clamo agora, renova a autoridade, renova a consciência da autoridade. Nós estamos nesse altar para aprender que não podemos deixar o vazio de autoridade, Senhor. Os inimigos, eles testam a nossa autoridade. Eu vou começar a ungir suas mãos e eu estou abençoando agora a autoridade que está nas suas mãos. Eu te abençoo agora. Todo o território que o Senhor te deu para governar, eu renovo sobre as tuas mãos a autoridade do Senhor para governar. Levanta-te, levanta-te como guerreiro de Deus, levanta-te como homem e mulher investido da autoridade do Senhor. Você sabe, né? Você pode abrir a tua boca e falar. Você fala no teu território, você fala aos teus empregados. Se você está num departamento, numa empresa, você governa naquele lugar. Você governa naquele lugar porque o Senhor te colocou ali, né? Onde o Senhor te colocou, você tem que exercer a autoridade. Onde o Senhor te colocou, você exerce a autoridade, não é? O Senhor te colocou como mãe, como pai, como avô, como avó, como tia. O Senhor te colocou sobre estas pessoas para você exercer autoridade. Então toma autoridade. Diga para Deus, eu me arrependo de toda omissão, toda frouxidão, toda moleza em exercer autoridade. Eu me arrependo de todo medo, todo o temor dos homens, todo o temor das pessoas. Eu me arrependo, Senhor, daquilo que o inimigo que ele me chantageia, ou que ele me intimida. Eu me arrependo de toda moleza, toda fraqueza. Se alguém quiser aí, né, botar a mão na cabeça, como o irmão fez, você diz, aqui na minha coroa uma cabeça para reinar. Eu estou aqui para reinar. Estou aqui para reinar. Eu estou aqui para reinar. No nome do Senhor Jesus. Deus, faz-me reinar. Me ensina a reinar. Me ensina a governar o território. Me ensina, Senhor, a reconhecer as autoridades que estão ao meu redor, tentando invadir o meu território e proteger o meu território. Que eu não aceite aquilo, Senhor, que o inimigo quer impor no meu território, mas que eu imponha aquilo que é a vontade do Senhor no meu território, em nome do Senhor Jesus.